repetição permitem que determinados trechos do seu algoritmo sejam repetidos com base em uma condição. Nesta aula, vamos ver mais especificamente duas estruturas de repetição: a estrutura enquanto e a estrutura repita enquanto. Vamos entender como cada uma delas funciona e também a diferença entre elas. Então, para começar, imagine que você tem a seguinte tarefa: escrever um algoritmo que faz uma contagem de 1 a 10, ok? Como é que você poderia fazer isso? Uma saída seria você escrever aqui 10 instruções, escreva, né, com os números. Escreva 1, escreva 2, né, e assim por diante. Para 10 isso é simples, mas se eu falasse para você, escreva até 5.000, até 10.000, até 1 milhão, né? Obviamente você não faria isso manualmente, né? Você percebe que numa situação como essa, né, você tem uma repetição, né? Você tem um padrão que se repete. Você vai escrever sempre um número que é o próximo da sequência que foi o número escrito anteriormente, ok? Então, como é que você poderia representar isso no algoritmo? A forma mais simples é você utilizar uma estrutura de repetição. Então, vamos começar a estudar a estrutura enquanto. Então, para começar, eu vou declarar aqui uma variável do tipo inteiro C, que vai ser o meu contador, que vai começar em 1. E aí, digamos que eu queira escrever esses valores, por exemplo, de 1 até 10, tá? Como é que eu faria? Pensando antes na forma prática, né? Se eu falo para você, como é que você faria para contar de 1 a 10? Né? Você começaria contando 1, depois na sequência você somaria 1 a esse valor, né? Aí contaria 2, depois somaria mais 1, contaria 3, 4, 5 e assim por diante. Até que esse contador chegue em 10. Na hora que você contar o 10, você termina. Então veja que você tem uma sequência, né? Você tem sempre o incremento de um número, que vai fazendo uma sequência, e você também tem uma forma de parar essa repetição, tá? Isso é muito importante quando nós falamos em programação, né? Em escrever algoritmos. Uma estrutura de repetição, ela sempre tem que ter uma parada. Por quê? Porque se não parar, o algoritmo vai ficar executando indefinidamente, ele nunca vai terminar, tá? Então, a gente tem que definir sempre uma parada, até onde que a repetição vai ser feita, né? Isso é feito com base em uma condição. Quando nós estudamos, né, utilizamos a estrutura enquanto, nós temos que definir esta condição. Qual é essa condição? No nosso caso, é C menor ou igual a 10, tá? Então, funciona da seguinte forma. Eu defino enquanto e coloco uma condição. Essa condição pode ser qualquer expressão, desde que essa expressão que eu coloque aqui resulte em um valor lógico, em verdadeiro ou falso no caso. E eu coloco na sequência um bloco, tá? Esse bloco que fica entre abre e fecha chaves aqui é o bloco da repetição. Todo esse bloco será repetido em uma sequência. Até quando? Até que essa condição aqui, que eu defini, for falsa, tá? Então, enquanto a condição for verdadeira, ele repete. Na hora que a condição for falsa, a repetição termina, tá? Então, no caso, observe o seguinte: C é igual a 1. Aí eu pergunto, C é menor ou igual a 10? Sim, isso é verdadeiro. Então, o bloco será executado. E o que eu tenho que fazer, então? Escrever o valor de C. Mas só isso não é o suficiente, né? Por quê? Porque imagina se a gente executasse o algoritmo do jeito que ele está aqui. Se C é menor que 10, e eu já vi que é, ele vai escrever o C. Aí a execução volta para o teste do enquanto e testa de novo a condição. Se ainda é menor do que 10, sim, C não mudou de valor, né? Então vai escrever de novo o valor 1. Repete de novo, volta para o teste. Se é menor ou igual a 10, sim, de novo, escreve o valor 1. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter um algoritmo infinito que vai ficar imprimindo o valor 1.
para fazer o teste, né? Vou executar o código aqui, você vai ver. Ó, veja que o algoritmo está rodando, né? Está executando e nunca vai terminar. Esta é uma estrutura de repetição mal feita, porque ela não tem uma parada definida, né? É um algoritmo infinito. Ele só vai parar de executar se eu vier aqui explicitamente pará-lo, ok? Então, o que a gente precisa? Bom, a gente precisa ir para o próximo número da contagem. Então, no caso, a gente tem o C, que corresponde a esse número da sequência atual, né? Do número atual que nós queremos contar. Então, eu simplesmente vou lá e incremento esse valor de C. Depois de fazer isso, o C será testado novamente aqui, né? Então, se a gente fosse fazer aqui um teste de mesa, imagine o seguinte, C começa com 1, então C é menor ou igual a 10. Então, escreve 1 e agora C passa a valer 2 e testo o C de novo. 2 é menor ou igual a 10? Ainda é. Então, escreve o 2, incrementa, vai para 3. Na hora de voltar aqui, testa de novo. 3 é menor ou igual a 10? Ainda é. Então, faz de novo o C, né? Então, escreve 3 e incrementa para 4. E assim por diante. Vai chegar um momento em que C vai ser 10, ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar o C. Então, C vai passar a valer 11. Nesse momento, eu vou voltar aqui para o teste. E a pergunta é, 11 é menor ou igual a 10? Não, isso é falso. Ora, se é falso, o bloco de repetição termina. Se essa condição aqui fica falsa, tudo que está aqui dentro é ignorado. Então, o algoritmo pula essa parte e aí continua executando para baixo. E aqui no final eu vou escrever apenas um fim. Vamos ver se o nosso algoritmo funciona? Então, veja aqui, eu executei, né? Tem aqui a impressão de 1 até 10 e no final um fim, ok? Se eu quisesse fazer a mesma coisa agora, até 50, basta que eu mude aqui em cima, né? Vou ter o mesmo resultado, só que agora repetindo 50 vezes, tá? Então é assim que funciona uma estrutura de repetição, né? Vou mostrar mais um exemplo. Imagine que você queira agora imprimir apenas os números pares entre 1 e 50. Como é que você faria? Você faria essa iteração de 1 até 50 e teria que verificar se o número é par. Se ele é par, você escreve, senão você simplesmente ignora e vai para o próximo. Como é que eu testo se um número é par? A forma mais fácil é você utilizar o operador módulo, que verifica o resto da divisão. Números pares, né? Se você divide um número por 2 e o resultado da divisão dá 0, significa que o número é par, tá? Isso é uma regra matemática. Então é isso que eu vou testar aqui. Se módulo 2 é igual a 0, o número é par. Então eu vou escrever C. Se não, eu simplesmente incremento. Tá? Vamos ver de novo aqui então o algoritmo. Primeira vez, o C é 1. Tá? Então vai entrar na repetição, porque 1 é menor do que 50. Menor ou igual a 50, né? Um módulo 2. Qual que é o resultado do resto da divisão entre 1 por 2? É 1, tá? Então é igual a 0? Não, não é. Então não escreve nada, simplesmente vai para o próximo número, que é o 2. Agora no 2, a hora que testar o C de novo, 2 módulo 2, o resultado é 0 do resto da divisão. Nesse caso, entra no bloco C. Lembre-se, né, que no bloco C só entra se a condição do bloco C for verdadeira. Né? Nesse caso aqui, eu tenho 0 igual a 0, né? Então a condição é verdadeira. Aí eu escrevo o 2. Incremento para 3, né? E continuo. Se eu executar esse código, você vai ver que agora ele imprime apenas os números pares entre 1 e 50. Por que eu mostrei esse exemplo? Para mostrar para você que dentro do bloco enquanto, né, eu posso ter outros tipos de blocos. Né? Eu posso ter aqui testes de condição, eu posso ter estruturas se e se não, posso ter outros blocos enquanto. Enfim, vai variar de acordo com o que o meu algoritmo pede. Né? O importante que você entenda aqui é que o bloco enquanto faz uma repetição e essa repetição é feita enquanto a condição for verdadeira. No momento em que a condição definida aqui em cima for falsa, o bloco termina. O bloco enquanto que acabamos de estudar é chamado também bloco de repetição com teste no início. Por que a gente chama ele dessa forma? Porque se você for ver o teste, isto é, a condição, né,
esse teste da condição que é feito a cada iteração desse bloco, ele é feito no começo, isto é, antes de você ter o bloco, tá? Esta é uma característica da estrutura enquanto. Existe uma outra estrutura, que é a que nós vamos ver agora, chamada repita enquanto. Antes de mostrar essa estrutura, eu vou voltar aqui para aquele exemplo que nós vimos anteriormente, né? Onde nós escrevíamos os números de 1 a 10, tá? Então, deixa eu executar de novo aqui para você ver. Tá? Então, executando aqui, eu tenho uma lista de números de 1 a 10 e um fim no final para indicar que houve o término da execução do bloco. Eu posso escrever essa mesma estrutura, né, esse mesmo algoritmo, utilizando uma outra estrutura de repetição, que é a estrutura repita enquanto. Como é que eu faço isso? Eu tiro essa parte aqui de cima, né? A estrutura funciona assim. Repita, aí eu escrevo o que tem que ser repetido. E no final, depois que eu terminar o bloco, eu coloco o teste, enquanto C menor ou igual a 10, tá? Então, veja que essa estrutura também ela é de repetição, mas ela é diferente. A estrutura repita enquanto também é chamada de estrutura com teste no final, né? Por quê? Porque fica muito claro aqui você ver. Quando você utilizava o enquanto, você colocava o teste e depois o bloco. Agora você coloca o bloco e no final o teste, tá? Então o teste é feito no final. Vamos executar o algoritmo para ver o que acontece? Então, executando o algoritmo, né? Você vai ver aqui que dá exatamente o mesmo resultado, tá? Como que eu faria um teste de mesa para entender o que está acontecendo aqui? Bom, então eu declaro a variável C e digo que C vale 1. Aí entra no bloco repita, né? Veja que como não existe nenhum teste, né? Eu simplesmente entro no bloco. A primeira vez eu entro direto. Então escreva C, então vou escrever 1, incremento C, então C passa a valer 2, e aí eu faço o teste. 2 é menor ou igual a 10? É, então volta para o início do bloco repita. Escreve o 2, 2 passa a valer 3, aí faz o teste. 3 é menor ou igual a 10? Sim, então volta de novo no bloco. Escreve o 3, incrementa o valor de 3 para 4. E fica nessa. Até que vai chegar um momento, né, onde C vai valer 10. Aí eu vou fazer o teste. C é menor ou igual a 10? Sim, é verdade. Então vai executar o bloco, vai escrever 10 e vai incrementar para 11. Então C passa a valer 11. Aí vem o teste, né? 11 é menor ou igual a 10? Não, não é. Essa condição ficou falsa. Logo, com a condição falsa, o bloco termina. Então, como ele tinha escrito 10 a última vez, né? Agora ele fez o teste, retornou falso. Na sequência, então, ele escreve fim. Né? Por isso que o algoritmo termina dessa forma. Vai até 10 e escreve no final o fim. Tá? Então, esta é uma outra forma que você tem de fazer a escrita de um bloco de repetição. Aí você pode me perguntar, certo, então existe a opção do enquanto e do repita enquanto. Mas qual a diferença entre eles? Onde que é melhor usar um ou usar o outro? Na verdade, esses dois blocos têm apenas uma diferença entre eles. E essa diferença eu vou mostrar para você na prática. Então, de novo, vou escrever aqui um algoritmo que faz uma contagem. Vou começar com o bloco enquanto. Então, enquanto C menor ou igual a 5. Tá? Então, imagine que eu vou fazer uma contagem de 1 a 5. Então, escreva C e C recebe C mais 1. Se eu executar isso aqui, né, fica claro para você que eu vou ter o resultado 1, 2, 3, 4 e 5, né, como nós já vimos anteriormente. Veja que C aqui iniciava com 1. Né? Então, se a gente fizer o teste de mesa, né, simular a execução passo a passo, perceba o que acontece. Bom, C está valendo 1. Aí, de cara, eu já começo fazendo o teste, né? Porque o teste é feito no início do bloco, lembre-se. Então, chegou aqui no enquanto, eu já faço o teste. 1 é menor ou igual a 5? Sim. Então, entra e começa a executar. Aí, eu vou fazer o seguinte.
vou mudar o 1 para 6, ok? E vou executar o código. Qual será o resultado? O resultado será nada. Vamos tentar entender por quê. Bom, 6 está valendo 6. Quando o algoritmo chega na linha do teste, ele vai verificar 6 é menor ou igual a 5? Não, isso é falso. 6 é maior do que 5. Logo, o bloco inteiro de repetição é pulado. Perceba que, então, neste exemplo aqui, da forma como eu coloquei, o meu bloco enquanto, nessa estrutura que está dentro, esse código que está dentro do bloco enquanto, jamais vai ser executado. Eu simplesmente pulei, porque de cara a minha condição não foi satisfeita. Quando eu cheguei para começar a entrar no bloco, de cara a condição já foi falsa. Então, eu simplesmente pulei o bloco. Então, esta é a situação com o enquanto. Agora, vamos simular a mesma situação com o bloco repita. Então, de novo, eu tenho aqui C igual a 1. Vou mudar aqui para repita. E aqui no final, enquanto C menor ou igual a 5. De novo, né, vou executar aqui, a gente vai ter o mesmo resultado que tínhamos antes, né, exatamente igual ao bloco enquanto. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu vou fazer o seguinte, vou mudar o C para 6, para termos exatamente o mesmo exemplo que tínhamos anteriormente. Se eu executar o código, observe que o resultado é diferente. É aqui que está a diferença entre o bloco enquanto e o bloco repita enquanto. Qual que é a diferença? Lembre-se que lá no bloco enquanto, né, quando C era 6, de cara eu chegava no teste, o teste já resultava em falso, então eu pulava o bloco. Aqui, o teste é feito no final. Isto significa que o bloco vai ser executado antes do teste. Tá? Então, C vale 6. Como o teste não é feito aqui em cima, ele é feito embaixo, então eu já escrevo o 6 de cara. O 6 é incrementado para 7 e aí é feito o teste. 7 é menor ou igual a 5? Não, isso é falso. Então, o bloco termina. Mas veja que pelo menos uma vez o bloco executou. Tá? Então, essa é a característica importante do bloco repita enquanto. Sempre, em qualquer situação, o bloco vai ser executado pelo menos uma vez. Por quê? Porque o primeiro teste que é feito só depois que o bloco é executado. Lembre-se que o repita enquanto é uma estrutura que faz o teste no final. No caso do enquanto, como o teste é feito no início, pode ser que a condição seja falsa já de cara antes de entrar no bloco. Nesse caso, então, eu pulo o bloco inteiro. Então, essa é a única diferença entre eles. Se você tiver uma situação onde você sempre quer executar o bloco, pelo menos uma vez, é essa a estrutura que você deve utilizar, o repita enquanto. Agora, se você tem um bloco onde pode ser que esse bloco nunca seja executado, aí você deve utilizar a estrutura enquanto.